Eu convido você nessa noite, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13. Nós estamos já há algum tempo numa série de exposições desse livro e hoje praticamente nós vamos quase que concluí-lo. Nós não vamos concluí-lo, isso será feito em uma outra oportunidade, mas nós vamos ficar bem próximo de fazer a conclusão desse livro do profeta Malaquias. O último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, a partir do verso 13, nós vamos falar hoje sobre a diferença entre o perverso e o justo. Diz assim o verso 13: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Que Deus essa noite possa falar ao seu coração. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Essa é a minha expectativa e essa foi a minha oração durante a tarde e durante o dia de hoje. Meus amados irmãos, será que existe diferença entre o perverso e o justo? É isso que Malaquias vai nos mostrar aqui. E eu começaria a dizer a você o seguinte: o joio parece com o trigo, mas não é trigo. Um é alimento, o trigo, o outro é veneno, o joio. No final, ou no grande dia, um irá para o celeiro, o trigo, o outro para a fornalha, o fogo. É interessante nós pensarmos dois exemplos aqui no livro de Malaquias. Primeiro exemplo que eu gostaria de citar, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Deus ordena aos sacerdotes que não negligenciem a palavra do Senhor. Com certeza, alguns sacerdotes justos não negligenciaram. Mas, por outro lado, alguns sacerdotes perversos ou ímpios não atentaram para essa ordem de Deus e continuaram negligenciando a palavra de Deus. Ainda é assim hoje. Outro exemplo entre um perverso e o justo, no mesmo livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10 ao 12. Por exemplo, Deus ordena que o povo deveria entregar os seus dízimos e ofertas na casa do tesouro, que era o local reservado para guardar os dízimos e as ofertas. Eu entendo também que os justos do povo de Deus, estes obedeciam, esses traziam fielmente seus dízimos, esses traziam fielmente suas ofertas. Porém, os perversos, eles escarneciam disso, eles não davam a menor atenção para isso. Eu gostaria de destacar nessa noite algumas verdades mediante esse texto, o que esse texto nos apresenta. Primeira verdade, eu chamo a sua atenção para o verso de número 13. Olha o que Malaquias escreveu, vamos reler? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Primeira verdade que eu gostaria de afirmar nessa noite, com base no verso de número 13. O perverso, ele afronta a Deus. O ímpio, ele afronta Deus. Há um detalhe interessante que eu gostaria de destacar aqui nessa noite. Eu acho muito interessante o fato de Deus levantar um profeta, que era o último recurso de Deus no Antigo Testamento, quando os reis falhavam, né? Por exemplo, quando os sacerdotes falhavam, Deus levantava seu último recurso, por assim dizer, o profeta. E aqui Deus levanta Malaquias e insere Malaquias no meio do seu povo. E você me perguntaria, qual a expectativa de Deus, qual a esperança de Deus ao inserir Malaquias no meio do seu povo?
entre aspas, no meio da sua igreja. Sabe qual era a expectativa? A expectativa desse Deus que tem nos amado, a expectativa desse Deus bondoso, é que o joio que estava no meio, por entre o trigo, no meio do povo de Deus, pudesse se converter. Em outras palavras, que o joio finalmente viesse a virar trigo. Mas interessante que no verso 13, Malaquias registra palavras de Deus, né? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Veja bem, havia um grupo, como há até hoje, que não estava nem aí para o que Deus falava. Esse grupo desdenhava de Deus. Esse grupo, irmãos, não levava em conta o que Deus falava. Tipo assim, eles diziam, olha, dizimar é besteira. Ouvir a verdadeira palavra de Deus não tem importância. Pregar a verdadeira palavra de Deus, isso é apenas um detalhe. Eu posso oferecer qualquer coisa a Deus. Veja como o ímpio se comporta. Interessante, nós estamos vivendo um tempo e nós temos que ter cuidado com isso. O que, pastor? De ser colocado na nossa mente, de que nós não precisamos mais congregar. Isso é um perigo, irmãos, que está nos espreitando a todo instante. Talvez o fato de nós, como cristãos, sermos dominados por esse sentimento. Não vale a pena mais congregar de forma presencial, não temos comunhão com os irmãos. Veja que perigo. Aqui no caso, eram essas coisas que estavam permeando a mente do povo de Deus, principalmente do perverso. O quê? Eles pensavam, eu posso oferecer qualquer coisa a Deus. Eu posso ir até para o culto e cultuar a Deus em pecado, estão lembrados? Com amantes. Então, esse era o ponto, ou seja, eu posso roubar o Deus e Deus não está nem aí. Veja como o perverso tem a mente distorcida. Eu gostaria nessa noite, irmão, abrir um parênteses e falar particularmente aqui aos membros e congregados da Igreja do Médici. Eu não sei se você prestou atenção, irmãos, em uma coisa. Deus estava fazendo, está fazendo, ou está nos proporcionando um grande momento na nossa igreja. Nós estamos vivendo, eu creio os primeiros gravetos de um avivamento. Por quê? Porque está havendo aqui na nossa igreja, como sempre houve, mas mais do que nunca, pregação da palavra. Você não tem ideia nos últimos dias de quantas pessoas estão confessando seus pecados, consertando sua vida, de quantas pessoas têm se arrependido, de quantas pessoas têm se voltado à oração aqui na igreja do Presidente Médici. Como esse momento tem sido bom. Então, por que eu estou usando esse tempo que eu tenho aqui nessa noite para fazer um alerta especial aos irmãos que congregam conosco? Não vamos perder esse momento. Não vamos cair na tentação, a gente vai ver daqui a pouco, de proferir palavras pesadas demais contra o nosso Deus. Igreja do Presidente Médici, você que não é, vale para você também. Como Deus falou há pouco, nas últimas pregações, sobre o quê? Sobre santidade, sobre nós abandonarmos velhas práticas e nos apegar às práticas do novo homem, do homem regenerado. E por favor, meus irmãos, não vamos deixar que isso saia do nosso coração. Não vamos, pelo momento que nós estamos vivendo, que é de dificuldade, que é de adversidade, não vamos proferir palavras duras contra o Senhor, tipo assim, parece que Deus não está muito preocupado conosco. Está sim. Eu chamo sua atenção novamente para o verso 13, quando ele diz, olha, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, olha o comportamento de um ímpio, olha o comportamento de um perverso, que temos falado contra ti. Ou seja, olha o cinismo desse povo, de parte desse povo. Porque eu estou alertando você, e essa palavra é válida para mim, porque em momentos de adversidade, nós temos essa tendência de nos voltarmos contra Deus, de fazermos perguntas do tipo, onde está Deus nisso tudo que eu estou vivendo? E por que eu faço esse alerta? Porque pior do que falar contra Deus é fazê-lo e não se dar conta da gravidade desse fato, mesmo vivendo uma situação adversa. Irmãos, os que menos se afligem por seus pecados são aqueles que mais estão inseridos neles. Então, um alerta aqui nessa noite para nós. A cauterização da consciência
é um estágio mais avançado da corrupção do pecado. Que a gente não venha permitir que isso aconteça conosco. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus uma pessoa está, menos consciência do pecado ela tem. E eu volto a lhe dizer o seguinte: como Deus tem trazido a mente da igreja do Presidente Médici, ao coração da igreja do Presidente Médici, a consciência de pecado, e não vamos perder isso de vista, que nós nos voltemos a nos dobrarmos para o Senhor, a continuarmos na mesma balada que nós estávamos, na mesma pegada que nós estávamos. E você me perguntaria, por quê? Porque quanto mais longe de Deus uma pessoa está, menos consciência do pecado ela tem. Mas o outro lado da moeda é verdade. Você me perguntaria qual? Os homens que mais andaram com Deus foram aqueles que mais choraram pelos seus pecados. Essa é uma grande verdade também. Eu gostaria de nessa noite, ir para o ponto de número 2, ou a segunda verdade, como assim você queira. Verso 14 e verso 15. Prestemos atenção, vou reler. Vós dizeis, olha o perverso falando: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos, ou seja, consideramos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. A segunda verdade nessa noite, com base no verso 14 e 15. O perverso se engana sobre a providência de Deus. Irmãos, o perverso, ele pode até ser um religioso, mas ele é uma pessoa iludida. Sabe por quê? Porque, entre outras coisas, o pecado, ele tem o poder de roubar o nosso discernimento. Olha o que nos diz o verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que é que esse povo estava dizendo? Servir a Deus não vale a pena. Será que essa frase hoje já não nos soa tão familiar? Por quê? Quantas vezes nós não pensamos assim também? Ou somos levados a pensar assim? Quantas vezes, irmãos, nós fazemos a seguinte linha de raciocínio: eu dizimo, eu escuto bons sermões, eu prego até a palavra, eu recebo doutrinamento na minha igreja. Para nós pastores, eu alimento o meu rebanho com a palavra verdadeira. Enfim, eu tento viver uma vida de santidade, e parece que tudo isso é inútil. Onde está Deus na minha vida? Veja o perverso falando. É interessante lembrar, irmãos, que quantos cristãos fiéis buscam uma vida que agradam a Deus, porém essas pessoas não possuem um salário digno. Pessoas que vivem de aluguel nunca conseguirão comprar uma casa. Quantas mulheres piedosas que pagam preço em oração e os filhos continuam no mundão e o cônjuge não se converte. Quantas pessoas nós não temos assim? Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, continuam firmes. Quantos irmãos nossos não possuem hoje saúde? Não desfrutam da mesma saúde que possivelmente eu e você temos? Quantos irmãos hoje, irmãos, amargam um sofrimento atroz? Quantos irmãos continuam, mesmo apesar de tudo isso que tem vivido, recitando o Salmo de número 121, verso 1 e 2? Que salmo belíssimo! O salmo de romagem, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E o próprio salmista é como se respondesse a ele mesmo, ou alguém que estava de lado dele, respondesse para ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, diante do que nós temos vivenciado, por favor, irmãos, não meça o amor de Deus por quem quer que seja, pelo que ele tem ou pelo que ele deixa de ter. Não vincule o fato de Deus estar na vida de alguém pelos seus bens materiais, pela sua saúde, pela sua beleza, etc, etc, etc. Não vincule a isso. Por quê? Porque possivelmente hoje nós estamos de uma certa forma tristes, porque não podemos cultuar o nosso Deus abertamente. Nos foi tirado esse direito. E talvez você esteja dizendo, como eu me questionei: por que, Senhor?
Mas eu quero dizer uma verdade aqui a você. Nós estamos de uma certa forma presos. Nós estamos de uma certa forma amarrados. Nós estamos de uma certa forma acuados. Mas eu gostaria de lhe dizer uma verdade aqui. A palavra do Senhor continua solta. Ela continua livre. Ninguém pode impedir a mim e a você do acesso que nós temos em oração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós continuamos livres. Então, uma informação importante para nós aqui, com base nesse verso de número 14, quando Malaquias diz que o perverso diz que inútil é servir a Deus. Como nós devemos servir a Deus? Como eu e você devemos servir a Deus em momentos de extrema adversidade, como nós estamos vivendo? Estamos vivendo, é verdade. Como? Eu vou citar um texto, não precisa os irmãos abrir. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz o seguinte, olha. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe o que eu quero dizer aqui? Os homens que esperam ser recompensados neste mundo, nessa terra, por servirem a Deus, confundem Deus com outro Deus. Esse não é o nosso Deus. Aqui, irmãos, com certeza, nós devemos servir a Deus pelo que Ele é. Nós continuaremos dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, independentemente, irmãos, de como nós iremos ficar. Eu não sei se essa perseguição vai continuar, eu não sei se ela vai piorar, eu não sei quais os caminhos que a igreja vai trilhar, mas de uma coisa eu lhe digo nessa noite: quem mais tem cuidado pela igreja do Senhor é o seu noivo, e ele continua vivo, ele continua operante, ele não mudou ontem, não mudará hoje, nem mudará nunca, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui, meus irmãos, nós teremos que conviver com a aparente prosperidade do ímpio. Aqui nós teremos que conviver, às vezes, com a saúde invejosa do ímpio. Aqui nós teremos que conviver até com a arrogância de alguns que são contra nós. Contudo, nós servimos a Deus e nós continuaremos cultuando ao nosso Deus pela fé, mesmo que nosso culto, mesmo que o nosso serviço aparentemente não tenha aceitação e não tenha reflexo em nossa vida, nós continuaremos dizendo em alto e bom som: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por quê? Porque eu quero acreditar que nós somos justos. O ímpio é que diz isso: é inútil servir a Deus, mas nós não. Mas a outra coisa a destacar ainda com relação a como o ímpio se comporta, no mesmo verso 14. Continuando, né? Vou reler todo, verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. E depois ele continua dizendo o seguinte: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que é que esses religiosos estavam dizendo? Nós não vemos resultados. Até hoje nós temos servido a Deus, mas a gente não vê resultado. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui, possivelmente eu já disse em outras pregações. Manifestação extrema de religiosidade, sem quebrantamento, sem arrependimento interno profundo, não tem valor algum aos olhos do Senhor. Eu sou sincero a vocês, irmãos, eu não sei o que Deus quer nos ensinar nessa situação adversa que nós temos passado. Talvez, entre outras coisas, seja nós, cristãos, valorizarmos o culto público, valorizarmos a comunhão, valorizarmos às vezes um abraço de um irmão, valorizar o que eu estou sentindo aqui, tão poucas pessoas aqui, a saudade que eu sinto de cada um de vocês, de saber em cada local que cada um dos irmãos está aqui, de voltar a valorizar essas coisas. Possivelmente Deus esteja querendo nos mostrar isso. Mas antes de mais nada, eu creio que Deus está olhando para a humanidade e dizendo o seguinte: que não adianta nós arrotarmos uma espiritualidade cênica,
ou seja, teatral. Isso é um engano, isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque Deus vê o nosso coração. Eu não sei como nós estamos vendo toda essa situação que estamos vivendo, mas eu gostaria de dizer aqui algo a você. Vale a pena continuar servindo a Deus. Vale a pena estar quebrantado na sua presença. E nós estaremos fazendo isso sempre. Mas ainda o perverso continua no verso 15 dizendo o seguinte: olha bem, ora pois nós reputamos, ou seja, consideramos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. O que eles estavam dizendo aqui no verso 15? Eles estavam dizendo o seguinte: Deus, nós participamos do culto, nós levamos nossas ofertas, nossos dízimos, nós ouvimos a Tua palavra, até nos quebrantamos, choramos no Teu altar. Mas, Senhor, quando nós olhamos para o ímpio, isso é o perverso falando, a gente vê prosperidade na vida dele. A gente chega à conclusão que eles é que são felizes. É isso que eles estão dizendo. Deixa eu parafrasear aqui o que eles estavam dizendo. Senhor, esse povo ímpio, quem era esse povo ímpio? As nações que rodeavam Israel, que estavam financeiramente bem melhor do que Israel, que possuíam reis, nações até que Israel era vassalos dele, era escravos dele. Ele estava dizendo: Senhor, nós olhamos para esse homem, para esses homens, para esses povos, para esses soberbos, e a gente vê que eles nunca fizeram uma oração a Ti. Possivelmente eles nunca ouviram um sermão bíblico, nunca deram dízimo de nada, nunca deram oferta de nada, e nós olhamos para a vida dele, parece que não sofre um arranhão. Veja o perverso, irmãos, fazendo uma análise da vida do ímpio. Interessante que desse mesmo mal sofreu o patriarca Jó. Você sabia que Jó viveu esse momento? Olha o que ele diz, por exemplo, no verso 21, 13 do livro de Jó, falando sobre a prosperidade dos perversos. Ele diz o seguinte, olha: passam eles, ou seja, os perversos, os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. Dessa mesma síndrome sofreu Asaf. Olha o que ele diz no início do Salmo 73, é bem verdade que tanto ele quanto Jó, graças a Deus, mudam de opinião, mas aqui eles estavam sofrendo dessa síndrome. Olha o que ele diz no Salmo 73, 12: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Irmãos, às vezes a gente passa por essa síndrome, a gente tem esse mal. A gente começa a olhar para o ímpio, começa a olhar para aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de comunhão com Deus. A gente vê a vida deles melhor do que a nossa, o gramado dele mais verde do que o nosso, e a gente começa a questionar Deus. Parece que nada acontece contra esses camaradas, só quem sofre é o crente. A gente está vivendo uma situação, né, de pandemia, os irmãos sabem disso, é um assunto muito... há quase um ano, né? Dia 17 desse mês, completa um ano, pelo menos aqui, que nós fechamos a igreja, depois reabrimos, né, dessa pandemia. Interessante, muitas pessoas chegam buscando atendimento em hospitais, não há mais leitos. Os desvios são de bilhões. Pessoas morrem por negligência de muitos governantes. Essas ratazanas comem o erário público e muitas pessoas pagam o preço. E a gente fica como servo de Deus, às vezes questionando assim: Senhor, como é que um pobre morre na fila de uma UTI, na espera de uma UTI, e o soberbo que engavetou o dinheiro, o erário público, Senhor, parece que Tu não dá nem um arranhão nele, sai ileso, sai mais rico dessa situação. Como entender isso? Já nós vamos falar um pouquinho, mas antes deixa eu dizer aqui a vocês alguns exemplos bíblicos, que sempre haverá uma punição para os soberbos. Exemplo, a própria queda do homem, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, o próprio cativeiro babilônico, são provas de que Deus não deixa o soberbo impune.
Mas só para não ficar nesses exemplos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 1 do capítulo 4 do profeta Malaquias. Olha o que está escrito lá, de lado aí da tua Bíblia. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Qual a resposta de Deus para esse povo? Qual a resposta de Deus para esse povo soberbo? Qual a resposta de Deus para mim acerca desse tema? Qual a resposta de Deus para você? Qual a resposta de Deus para pessoas que por um momento pensaram como Jó, pensaram como Asaf? Está aqui o verso de número 1. Essas pessoas que são soberbas, essas pessoas que são perversas, um dia prestará conta a Deus. E quando esse dia chegar, Malaquias é muito claro aqui no verso 1, não haverá mais esperança, porque esse dia não deixará nem raiz, nem ramo, ou seja, não tem como essa pessoa brotar novamente, ela não vai deixar posteridade, ela não vai deixar descendência, porque a única coisa que ela vai servir é de combustível para o inferno. E essas pessoas, pode ser o poderoso que for, não tem a quem recorrer, é o que nos diz o verso 1. Ou seja, não há instância superior a apelar. E quem são essas pessoas, irmãos? Malaquias diz que são duas classes de pessoas. Primeiro ele diz que são os soberbos. É interessante, irmãos, que até entre os cristãos, a soberba pode estar presente. Porque ela é um sentimento que pode ficar camuflado por trás de máscara de religiosidade. Ela é um sentimento que pode ficar camuflado. É um sentimento íntimo que só Deus conhece. Mas mesmo assim, essas pessoas soberbas, é bem verdade que hoje é muito explícito. Há pessoas que se colocam contra Deus e faz isso de forma pública. E acha que isso é muito bom, que eles vão passar impune, porque Deus finalmente não existe, né? Porque Deus é um delírio para eles, porque Deus é um sonho, porque Deus morreu, como disse um filósofo chamado Nietzsche. Essas pessoas soberbas, essas pessoas, um dia serão julgadas pelo Senhor. Elas não ficarão sem julgamentos, mas não só ela, também os perversos. Ou seja, trata-se de pessoas desregradas. Trata-se de pessoas que vivem descalabro imoral, eles serão julgados com certeza. E já partindo para a conclusão, do verso 16 ao verso 18, Malaquias diferencia, se ele falou sobre o ímpio, ele agora fala sobre o justo. Quem é o justo? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas, melhor dizendo? Do 16 ao 18, Malaquias nos diz quem são essas pessoas, ou como se comporta, né? Do 16 ao 18 ele vai dizer o seguinte, que o justo tem uma relação correta com Deus, mesmo na adversidade. Os irmãos estão me entendendo? Na adversidade, o ímpio começa a questionar Deus. O justo, mesmo na adversidade, ele continua com a relação correta com o Deus que ele serve. Verso 16. Então, os que temiam ao Senhor, os justos, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Verso 16, sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus sempre tem um remanescente, fiel. Deus sempre tem os seus. Mas quem são essas pessoas? Verso 16, são pessoas que no meio da adversidade, como foi pregado aqui pela manhã, no meio dos temporais da vida, são pessoas que não falam contra ele, mesmo no meio da crise,
Mesmo no meio da extrema adversidade, é o que o verso 16 diz, né? Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. É interessante. O que esse povo fazia? O que esse povo fazia? Então, eles falavam uns aos outros. Não nos é dito o que eles falavam. A Bíblia não diz o que eles falavam. Interessante que dos perversos, a Bíblia diz o que eles falavam. Mas dos justos, Malaquias não diz o que eles falavam entre si. Mas certamente, o que é que os justos falavam? Eles encorajavam uns aos outros. No meio da crise, nós precisamos de pessoas assim, que são consolo para nós. Nós precisamos de pessoas como Barnabé, por exemplo, de pessoas justas, que investam na nossa vida, que consolem a nossa vida, de pessoas que estejam perto de você, orando por você no momento da adversidade, que chore com você, mas que ao mesmo tempo lhe anime. Esse era o justo. Era uma adversidade enorme, claro. O povo não estava colhendo bem, o povo estava vivendo numa extrema seca, a situação financeira era extremamente difícil, mas os justos se juntavam e o quê? E fortaleciam uns aos outros. Um episódio me chama a atenção. Tipo Davi. Naquela adversidade com Golias, que o povo de Deus estava tremendo de medo, o povo de Deus não queria enfrentar, o que Davi fez? Versículo 52 de 1 Samuel 17. Davi reanimou o povo. Davi levantou o povo. Davi disse, olha, quem é esse incircunciso para nos afrontar? Vamos lutar, vamos à guerra, vamos à frente. É mais ou menos esse aqui o contexto, né? Nós precisamos de pessoas assim, irmãos. De pessoas que edifiquem a nossa vida, de pessoas que nos coloquem mais perto do Senhor, de pessoas que nos influenciem de forma o quê? A buscarmos o caráter de Cristo. Era isso que estava sendo feito aqui no verso 16. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Interessante, o Senhor atentava e o quê? O Senhor atentava e ouvia o quê? Eu quero dizer uma coisa aqui a você nessa noite. Nós temos tão poucas pessoas aqui, de forma presencial. Mas eu não tenho dúvida do que eu vou dizer nessa noite. O Senhor está aqui. Deus ouvia o que aquele povo falava. Olha que coisa interessante. Orar, falar, estimular os irmãos a irem adiante, irmãos, é falar com quem pode resolver. Então, quando eles falavam, o interessante disso tudo era que Deus estava presente naquela reunião. Que coisa maravilhosa, né? Eles falavam e o Senhor ouvia. E o que acontecia? Olha ainda para o verso 16. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? A Bíblia chama de, esse memorial, a Bíblia chama em outras passagens, sobre o livro da vida. Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 5, Apocalipse 17, verso 8, Apocalipse 20, verso 12 e verso 15. Esse memorial que ele fala aqui é o livro da vida. O que está escrito nesse livro? Duas coisas. Tanto o nosso nome, quanto as nossas obras. Haverá um dia onde todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E ele perguntará, mostra as tuas mãos, mostra as tuas obras. Esse livro será aberto. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo afirmar aqui que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Contudo, a mesma fé que lhe justifica, é a fé que lhe santifica. As nossas obras no grande dia dirão o que nós fomos ou somos, se somos perversos ou se somos ímpios. Exemplo, nós seremos julgados de toda parábola frívola, inútil, que sair da nossa boca. Em outras palavras, esse memorial, ele produzirá provas pró ou contra nós, naquele grande dia. Se nós somos justos ou se nós somos ímpios, perversos. Veja que interessante, né? E ao mesmo tempo nos deixa cautelosos ou no mínimo pensativos.
que é que nós temos feito? A Bíblia diz que até um copo de água fria que nós damos a alguém não ficará sem recompensa. Então, hoje, o que nós produzimos hoje, o que nós produziremos adiante, dirá a Deus se realmente nós fomos alcançados pela graça dele. Já partindo para o final, meus irmãos, versos 17 e 18. Olha o que ele nos diz. Eles serão para mim, uma coisa maravilhosa, particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que é que Malaquias está dizendo aqui? Que eu e você, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Tesouro particular, o particular tesouro, é como ele nos denomina. O que é que ele está nos ensinando aqui? Tem um salmo que tem tudo a ver com isso, que está escrito no salmo, no verso número 17. O salmo 103, verso 13. Ele diz o seguinte, olha. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Sabe o que Malaquias está dizendo aqui? O que Malaquias está dizendo aqui é o seguinte: enquanto a grande meretriz será lançada no fogo, nós, como noiva do Cordeiro, entraremos para as bodas. Sabe o que ele está nos lembrando aqui? Enquanto a grande Babilônia entra em colapso, a nova Jerusalém descerá do céu. Sabe o que ele está afirmando aqui? Enquanto os perversos enfrentarão os tormentos do inferno, os justos estarão para sempre no seio de Abraão. Sabe o que ele está nos dizendo, nos lembrando aqui? Enquanto os perversos ressuscitarão para o juízo, os justos ressuscitarão para a vida eterna. Sabe o que ele está escancarando para nós aqui? Enquanto os perversos serão lançados no lago do fogo, os justos serão, cujos nomes estão no livro da vida, entrarão no céu. Sabe o que Malaquias está afirmando aqui? Os perversos ouvirão, apartai-vos malditos, e os justos ouvirão, vinde bendito do meu Pai, entrai para a posse do reino. Naquele dia ficará provado, vale a pena servir ao Senhor. E eu termino essa breve meditação dessa noite, chamando a sua atenção para 2 versos do capítulo de número 4. O verso 2, quando ele diz o seguinte: mas para vós que temeis o meu Deus, ele já disse que para o ímpio, né, o verso 1, não sobra muita coisa, porque não ficará nem raiz nem ramo, ele será lançado eternamente no inferno. Mas para vós outros, ou seja, para o justo, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Ô irmãos, naquele grande dia, nós finalmente não teremos mais contato com as trevas. Nós seremos livres de uma vez por todas da presença do pecado que ainda habita em nós. Hoje nós somos livres da condenação. Hoje nós estamos sendo livres da presença através da santificação, mas nesse grande dia, o sol da justiça finalmente brilhará, e nós seremos livres da presença do pecado. Não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais luto, não haverá, irmãos, mais tribulação. Ei, a vida, finalmente nós seremos felizes completamente. Interessante que ele usa uma figura, uma linguagem tirada, né, do mundo rural. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um bezerro novo, bem novo, depois que ele termina de mamar. O fazendeiro abre a porteira e ele sai, irmão, saltitando alegremente, como se louvando a vida, como se agradecendo o fato dele louvar de tanta alegria. Por quê? Porque ele está pleno de felicidade. É essa figura que Malaquias está usando aqui. E naquele grande dia, você dirá até para você mesmo, como valeu a pena passar por tudo que eu passei, pois hoje, em Cristo, verdadeiramente, eu sou pleno.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas eu chamo a sua atenção também para o verso número 4. Eu gostaria de dar um último conselho aqui para nós. Como passar esse momento adverso que nós estamos vivendo? Verso 4. Malaquias diz o seguinte, olha: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O que essa lei dizia, entre outras coisas? Entre as suas promessas, o que era que ele dizia, entre outras coisas? Que Deus havia feito uma aliança com aquele povo. Todos aqueles sacrifícios, todos aqueles ritos, todos aqueles sacerdotes eram apenas símbolos do que viria. Então hoje nós temos que olhar para essa lei e nos lembrar do seguinte: Deus fez uma aliança conosco, deu Jesus Cristo para se entregar em nosso lugar. Lembre-se do seguinte: Deus, Ele é o nosso Deus, nós somos o povo dele. Por essa razão, nós jamais seremos vencidos. Há algo que nos aguarda, algo muito maior do que isso tudo. E com certeza, um dia, nesse grande dia, nós estaremos lá. Com isso, nós devemos consolar e confortar uns aos outros. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite.